dar continuidade, professor André, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de prática de mediação e arbitragem. Hoje é a nossa quarta aula e a gente vai falar aqui de mediação e mediador. Primeiro vamos relembrar os conceitos aqui, os fundamentos da mediação, né? Que é um método crucial para resolver conflitos e os seus princípios são orientadores e são definidos no Código de Processo Civil e na Lei de Mediação. Quais são esses princípios fundamentais? A gente destaca 3 aqui. Primeiro, a imparcialidade, ou seja, o mediador deve atuar de maneira isenta, sem favorecer qualquer uma das partes. Segundo, é a isonomia. As partes devem ter igualdade de oportunidades durante todo o processo. E o terceiro é a autonomia, ou seja, as partes têm liberdade para escolher e permanecer na mediação. Quais são os benefícios da mediação, né? São diversos benefícios, e a gente vai, no decorrer da aula, observar isso. A gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre agilidade, rapidez, entre outras coisas. Mas, quando a gente compara os métodos tradicionais, né, que são lá a partir dos litígios judiciais, a gente percebe, a gente destaca aqui 4 principais benefícios. Primeiro é a rapidez, né? Geralmente, um processo que tem a mediação e ele se resolve na mediação, ele é muito mais rápido, né, do que se comparado aos processos judiciais. Segundo, economia. Se compara os custos em relação a litígios. E aí a gente está falando tanto de profissionais e taxas, né, de uma maneira geral. A flexibilidade é um deles também, ou seja, é possível que se tenha soluções personalizadas para cada situação. E a preservação de relações, ou seja, no processo de mediação, não só se obtém a busca de um resultado que seja bom para ambos, né? E tem que haver essa compreensão de ambos. Isso permite também, muitas vezes, que se mantenha os relacionamentos, né, no presente e no futuro. Mas a mediação também tem alguns desafios, né? Tem benefícios, mas tem alguns desafios que pode afetar a sua eficácia no processo corrente. Também a gente destaca 4 desafios aqui. Primeiro é o desequilíbrio de poder, ou seja, quando uma parte, né, tem significativamente mais poder e recursos que a outra, então é mais difícil, né, buscar a isonomia, como dito no slide anterior. A resistência à participação, como o princípio fundamental é que ambos queiram a mediação. Às vezes, as partes não estão dispostas a se engajar genuinamente no processo. Isso é um desafio, então, na pré-mediação. A complexidade legal, porque existem casos, né, que envolvem questões legais complexas e podem ser bastante difíceis de mediar, que é aí do profissional, do mediador, até um conhecimento profundo de alguns temas. E as emoções, porque as emoções intensas, né? Porque, às vezes, o que se media são conflitos de alta carga emocional. Isso pode distanciar e dificultar o diálogo racional. E qual o papel do mediador nesse processo, né? Primeiro, ele precisa facilitar o diálogo, ou seja, ele precisa promover uma comunicação efetiva entre as partes. Essa promoção da comunicação, ela tem uma correlação direta
com a observação dos envolvidos na imparcialidade do mediador. Então, a manutenção da imparcialidade, ela vai garantir que haja percepção e que haja, de fato, um tratamento equitativo para todas as partes, né? O mediador também tem que buscar ali estimular a criatividade, né? Sai ali do mais do mesmo. Então, ele encoraja as partes a buscar soluções inovadoras. E é fundamental que haja a preservação da confidencialidade, ou seja, o mediador ele assegura o sigilo das informações compartilhadas para que haja ali um ambiente de confiança. A mediação também tem como características principais, né, a oralidade e a informalidade. Então, a oralidade permite que as partes verbalizem suas impressões e construam reflexões, o que é muito mais restrito no litígio, no ambiente judicial. E a informalidade, ou seja, proporciona um ambiente tranquilo, descontraído para as partes, desde que as pessoas estejam predispostas a buscar, de fato, uma solução comum. Bom, quais as etapas de um processo de mediação, né? Normalmente, tem aí uma série de etapas estruturadas, né? Ou seja, há a flexibilidade, a informalidade, mas existe ali um rito a se seguir. Primeiro, então, a gente destaca aqui 5 principais etapas. Um é a pré-mediação, ou seja, é a preparação e explicação do processo para as partes, né, para que todos os envolvidos estejam cientes e conscientes do processo que vai ser desenvolvido naquele momento. Depois tem a abertura, que é o passo 2, ou seja, a apresentação das regras e estabelecimento da confiança. Passo 3 é a investigação. O mediador vai procurar explorar os interesses e as necessidades de maneira igualitária entre as partes. A partir daí, então, inicia-se a negociação, que é a busca de soluções mutuamente aceitáveis, e até chegar ao fim, que é um acordo, que é a formalização de um acordo, obviamente, se esse for alcançado. Se esse for alcançado, a mediação foi efetiva. E, para isso, existem algumas técnicas que precisam ser desenvolvidas no processo de mediação, né? O mediador ele pode utilizar diversas técnicas para facilitar o processo. Obviamente, ele tem sempre o objetivo de corroborar e auxiliar as partes a chegar no acordo, que é o objetivo da mediação. E dessas técnicas, a gente destaca 4 principais. A primeira delas, não necessariamente a mais importante, mas que a gente destaca aqui, é a escutativa. O mediador precisa ouvir atentamente cada parte e ele precisa demonstrar a compreensão e a empatia. E essa demonstração, obviamente, ela precisa ser genuína. Então, ele precisa estar atento, observando e escutando cada parte de maneira proporcional, para que ele possa buscar realmente aplicar um rito e desenvolver, a partir dessa perspectiva, a busca de um acordo. O outro ponto é a recontextualização. E reformula declarações para reduzir carga emocional e focar ali nos interesses reais. Então, é como se ele traduzisse de maneira mais racional o que, de repente, está sendo colocado para, inclusive, evitar uma má compreensão. E, havendo, então, a confirmação da outra parte, ele corrobora que o entendimento realmente da intenção da palavra, do ponto que foi colocado. Uma outra técnica que é muito importante são perguntas abertas. Utiliza-se questões que estimulam
respostas detalhadas e reflexivas, porque nesse momento quem está respondendo também está refletindo sobre o que está falando. E também utiliza sessões privadas, que são encontros individuais para explorar questões mais sensíveis, para preparar, obviamente, os envolvidos na mediação para, quando estiverem no mesmo ambiente, estejam claramente na mesma página, ou seja, no mesmo nível de entendimento que os demais. E quais são os elementos fundamentais para a busca do consenso? Primeiro, a cooperação. Segundo, o diálogo. O terceiro, o acordo. No caso da cooperação, né, as partes devem trabalhar juntas para encontrar uma solução. Então, lembra, a decisão é conjunta, o trabalho é conjunto e, obviamente, o acordo tem que ser validado pelas duas partes. Mas como é que se coopera? A partir de diálogo, a partir de um entendimento entre as partes envolvidas. Então, o papel do mediador nesse processo é facilitar o diálogo, buscar uma linguagem ou aparar, né, traduzir as linguagens para que o diálogo seja fluido. E o acordo, obviamente, é conseguir chegar a uma solução que seja aceita por todo mundo. Então, é importante que as pessoas entendam, as partes envolvidas entendam que elas fizeram parte daquela construção e chegaram a um termo que seja justo e aceitável para todas as partes envolvidas. Com relação à confidencialidade, né? 3 elementos importantíssimos para gerar a percepção e a garantia de confidencialidade. O primeiro deles é o sigilo, ou seja, todas as informações tratadas durante a mediação são confidenciais. Não cabe julgar se uma é confidencial ou outra não. Tudo que está sendo tratado ali passa a ser confidencial. É fundamental gerar esse equilíbrio, essa segurança, para que as partes possam compartilhar informações sem receio. Então, é necessário que haja no processo de análise a transparência. E é importante que as partes entendam que, no caso do sigilo, da prática ser delituosa, esse sigilo vai precisar ser dispensado em razão de obrigações, até mesmo de legais, que, cujo o mediador está submetido. É importante que as partes vejam claramente a boa-fé, que a boa-fé seja perceptível nas partes envolvidas, ou seja, apesar das perspectivas individuais e diferentes, é fundamental que, dentro dessa perspectiva, haja percepção de boa-fé. E também do mediador, que haja boa-fé do mediador no entendimento das partes na busca real de um acordo. Então, a sinceridade, a lealdade e a equidade são elementos fundamentais que vão demonstrar boa-fé, né? As partes devem agir com honestidade durante todo o processo para que não se quebre. Isso traduz a sinceridade. É essencial manter uma postura leal em relação a todos os envolvidos. Então, é possível se estabelecer posicionamentos individuais a partir de perspectivas individuais, sem ser desleal. E a busca da equidade, né, que por mais que haja uma renúncia, as partes devem buscar um resultado que seja justo para todos. Então, não dá para levar tudo a todo tempo. Então, é fundamental que as partes saiam do processo de mediação com a clareza de que aquele ponto em que chegaram foi um ponto que gerou equilíbrio e equidade para todos os envolvidos. A decisão ela precisa ser informada. As
partes elas precisam compreender seus direitos e deveres na mediação. Isso faz parte lá da pré-mediação e depois da abertura. É importante que elas tenham clareza da liberdade. De novo, a participação em mediação sempre deve ser voluntária e consciente. E consequências, né? As consequências, as partes devem entender as implicações de suas decisões. Qual a diferença, né, entre a mediação e a conciliação? Quais são as linhas tênues que separam esses dois processos? Na mediação, o mediador facilita o diálogo sem propor soluções, ok? Já na conciliação, o conciliador pode sugerir soluções para o conflito. Então, esses são os pontos de diferenciação. E quais áreas de atuação que pode haver um processo de mediação que o mediador atua? Na área familiar, né, resolução dos conflitos entre membros da família, na área contratual, mediação de divergências contratuais, e também na área empresarial, ou seja, solução de conflitos em ambientes corporativos. É possível que haja a mediação judicial e extrajudicial, né? Na mediação judicial, ocorre dentro do processo judicial, seguindo as normas específicas. Já na extrajudicial, você tem ali realizada fora do âmbito judicial, com maior flexibilidade, que tem a ver até com a prática de mediação dita e exemplificada no slide anterior. Bom, como a gente já disse, né, passando todo o processo de mediação, que vem lá da apresentação, explicação do processo, exposição dos pontos de vista e interesses, a busca e até chegar num acordo, é importante entender que o mediador também precisa ter algumas habilidades, né? Quais são as características que estão, obviamente, intrínsecas ou desenvolvidas em um mediador? Primeiro que ele precisa ser comunicativo, né? Ele precisa, imagina que está num ambiente onde existe desacordos, existem posições diferentes. Ele precisa ter a capacidade de, nesse ambiente com várias partes envolvidas, pode ser mais de duas partes envolvidas, ele precisa ter um tipo de comunicação que una e coloque todo mundo dentro da mesma perspectiva. Então, ele precisa ter capacidade de facilitar o diálogo e dialogar entre as partes. O mediador, fundamentalmente, precisa ser empático. Ele precisa compreender as emoções e perspectivas dos envolvidos. Ele precisa ter a capacidade de maneira racional e equilibrada, se colocar no lugar do outro, para que, assim, ele possa conduzir o processo de mediação de maneira eficaz, porque ele vai colocar no lugar de cada um e vai buscar esse ponto em comum. E ele precisa ser neutro, porque por mais que ele precise se colocar no lugar das pessoas, ele precisa manter uma postura imparcial durante todo o processo para que ele não perca uma das partes. Então, as partes precisam ter nele a clara visão de que ele está ali não para beneficiar um ou para beneficiar outro, não para tomar partidos, mas sim para buscar estimular entre as partes um acordo que seja um acordo percebido como justo, um acordo percebido como benéfico para ambas as partes. Já falamos sobre isso, né? Então, celeridade, consenso e economia são benefícios que a mediação traz, mas também existem alguns limites, né? Então, para aqueles direitos indisponíveis, não,
infelizmente, não é possível se mediar. Quando há desequilíbrio, ou seja, inadequada, quando há grande desigualdade entre as partes, também não é possível se mediar. E também quando há a má-fé, ou seja, a mediação ela é considerada ineficaz quando uma das partes age de má-fé. E a gente tem conversado em algumas aulas, né? Hoje a gente percebe claramente, principalmente pós-pandemia, sobre algumas formas, né? Alguns canais, algumas ferramentas que se utiliza na mediação, não só na mediação, mas em qualquer outro processo, né? Qualquer outra atividade. E a tecnologia também está presente na mediação. Então, hoje, se pratica relativamente a possibilidade de ter uma mediação online. Existem vantagens e desvantagens, né? Uma das vantagens é a flexibilidade de horários e localização, né? As pessoas podem estar distantes, podem estar em outro local. Muitas vezes, essa distância ela é benéfica no processo, principalmente no início, né? Quando as pessoas realmente até decidem partir para um processo de mediação, mas tem ainda uma carga emocional muito forte para se encontrarem. Agora, por outro lado, você também tem desafios como, por exemplo, a manutenção da confidencialidade, né? Você perde um pouco o controle sobre o ambiente privativo do qual você consiga proteger essa confidencialidade, vazamento dessas informações, porque você não tem o controle sobre quem está lá do outro lado e o que estão fazendo com isso. E o outro ponto também, que é desafiador em mediação online, é a conexão entre as pessoas, porque essa questão do olho no olho, da presença física, da busca, da identificação, da intenção pela comunicação corporal, que é muito válida e existente, isso se perde também na mediação online. Então, a aplicação do método tem que estar muito também na atenção de quem está promovendo a mediação. Como é que a gente forma mediadores, pessoal? Sim, ele precisa se capacitar. Existem cursos específicos que desenvolvem técnicas dentro desse processo. Então, sim, por detrás disso existe uma forma de você buscar se profissionalizar em como fazê-lo. Você precisa praticar, então, uma experiência subvisionada em casos reais. Então, você vai treinando, você vai tendo feedback, alguém te supervisiona, a gente fala, olha, que você vê muito isso às vezes em filme, né? Não sei se vocês já perceberam, muitas vezes a própria polícia, né, tem ali um negociador, né? Alguém que vai buscar encontrar uma forma de equacionar aquele conflito que está havendo sem que haja danos colaterais maiores. Então, é fundamental que esse profissional tenha experiência. E atualização, né? Quer dizer, um processo contínuo de aprendizado, até porque cada vez mais os nossos paradigmas são mudados, as gerações elas têm percepções e reações diferentes, então é fundamental que haja aprimoramentos contínuos e atualização de cada profissional da mediação. Sim, é importante que haja a clareza de valores éticos, morais e éticos dentro do processo de mediação, né? Por exemplo, integridade, que é a atuação honesta e transparente do mediador, ela precisa ser altamente percebida. E para que ela seja altamente percebida, é fundamental que o mediador seja de fato.
atue de forma honesta e transparente, né? Respeito, ou seja, ele precisa se isentar de de qualquer juízo de valor e buscar o tratamento digno das partes envolvidas, tá? E a responsabilidade, que é o compromisso com a qualidade do processo de mediação. O processo de mediação precisa e deve ser tratado com a maior seriedade possível. Como é que funciona, né, agora a mediação em determinados ambientes, como ambiente empresarial? Isso é bem comum, tá, gente? Sim, é bem comum existir conflitos internos, é bem comum ter posicionamentos diferentes em relações comerciais. Então, muitas vezes, as relações comerciais chegam em pontos de ruptura, né? Às vezes é comum, devido à carga emocional, ao momento, que haja um conflito com o atendimento ao cliente. Então, é fundamental que se aplique a mediação empresarial, né, em várias etapas do processo de uma organização. Conflitos internos, por exemplo, quando você tem ali uma série de disputas entre funcionários e departamentos, né? Então, às vezes, você tem um projeto, um objetivo que é comum, e, a partir daquele objetivo comum, as áreas começam a trabalhar ou de maneira sequencial, ou de maneira paralela, né? Mas que é fundamental a cooperação entre as partes. E se não houver um processo de mediação da liderança, às vezes o ambiente é muito propício para essas disputas, para esses conflitos, em relação ao tempo, em relação à qualidade do serviço, em relação à quantidade de recursos disponíveis. Então, a mediação está presente em todo o tempo, internamente, no ambiente empresarial. Já nas relações comerciais, é importante que haja, né, a mediação entre empresas parceiras, e aí a gente está falando às vezes, de cliente e fornecedor, né? De buscar pontos em comum, porque o fornecedor quer fornecer, o cliente precisa daquele produto ou serviço para provavelmente vender para o seu consumidor final, e é fundamental que haja, então, um ponto comum, e muitas vezes é necessário que alguém, de forma muito isenta, corrobore nesse processo de alinhamento entre empresas que são fornecedoras e as outras que são tomadoras do serviço ou produto. E também, dependendo do caso, é necessário que haja mediação entre a concorrência, que faz parte do mesmo ecossistema, e é fundamental que haja critérios, né, no processo de concorrência. Então, isso ajuda. Quando a gente fala de solução de conflitos com consumidores, vem aquela máxima, né, que todo cliente tem a razão, né? E há controvérsias, há quem discorde, quem entende que às vezes o cliente ultrapassa a linha da sua razão. Não vou fazer nenhum tipo de julgamento, mas o que eu digo é que uma organização precisa ter como objetivo sempre o seu cliente satisfeito, seu cliente com contentamento, a partir dele ter tomado algum tipo de produto ou serviço daquela organização. Então, o processo de mediação, ele entra justamente para buscar a manutenção dos valores e equilíbrio da organização e a satisfação do cliente. Então, é sempre um processo isento que vai buscar gerar equilíbrio, né, entre as partes.
Então, como eu falei, né, quais são aí os benefícios da mediação dentro da empresa? Ela vai conseguir preservar as relações comerciais, que por vezes são cruciais dentro de para a sobrevida e para a continuidade da organização. Ela também produz rapidez, que às vezes você tem rupturas que vão levar a processos judiciais pesados, e isso gera muita dificuldade, né, de não encontrar outro fornecedor, enfim. Então, evitar longos processos judiciais, isso, por sua vez, pode sim afetar os negócios, tá? Afetar a rentabilidade, afetar a produtividade. Então, rapidez na solução sempre é o melhor caminho. Gera, como a gente sabe que o ambiente de mediação é um ambiente de confiança, um ambiente sigiloso, gera confidencialidade, ou seja, protege informações sensíveis da empresa e permite que haja soluções customizadas, né? Da mesma maneira que a mediação para a pessoa física, também isso vai gerar acordos que vão atender às necessidades específicas do negócio. Porque a gente tem que tomar em conta, se uma empresa quer comprar, a outra quer vender, se o consumidor final precisa e quer o produto, nós já temos um ponto comum para buscar as nossos entendimentos e manter essa cadeia intacta. Também utilizamos a mediação na família, né, que se chama mediação familiar. Isso é muito comum em divórcio, né? Então, naquele processo, ao invés de um juiz definir quem fica com o quê, então, o mediador ele vai buscar estimular o entendimento sobre a divisão dos bens, a guarda dos filhos, de que maneira vai haver o acesso, a divisão de horários entre os envolvidos, né? Também permite a mediação familiar atuar no campo da herança. É muito comum quando há ali a disputa, a briga sobre quem vai ficar com o quê, no caso, no momento do inventário das partilhas. Então, o mediador também entra buscando estabelecer um senso comum de justiça, de equilíbrio, de equidade. Ele vai buscar sempre um ponto comum que vai deixar todas as partes com o entendimento de que aquela divisão está sendo justa. Mas também, às vezes, há um mediador da convivência, ou seja, são conflitos familiares que podem ocorrer entre irmãos, pais e filhos, né? Marido e mulher. Então, que existe ali um sentimento familiar, que existe sentimento entre as pessoas envolvidas, mas há uma dificuldade de convivência de um com o outro, de convivência no mesmo espaço. É aí que entra o mediador e ele vai buscar solucionar esses conflitos através de um trabalho profissional, estruturado e com muitas técnicas desenvolvidas e aprendidas para que haja o entendimento das partes envolvidas. E qual o benefício, qual o foco, né, que pode gerar a mediação dos conflitos familiares? A natureza em conflito familiar sempre é muito sensível, né, pessoal? Então, é fundamental que haja a clareza das partes envolvidas que, no sentido da família, normalmente, não só as pessoas envolvidas é que têm reflexos, têm impactos, têm efeitos, mas todo o entorno, né, tem um ponto de contato e um ponto de impacto. Então, muitas vezes a mediação em conflitos familiares
tem como pilar o foco, por exemplo, no bem-estar dos filhos, quando existe a condição de filhos pequenos. Então, nesse momento, o mediador sempre vai buscar priorizar os interesses dos filhos, né? Em casos de divórcio ou guarda, buscando entender a importância da referência, do equilíbrio e da presença dos entes juntos a família junto aos filhos. É preciso desenvolver, né, uma comunicação construtiva. O que é uma comunicação construtiva? É aquela que ajuda a estabelecer padrões de comunicações saudáveis para o futuro. Então, é tentar construir a partir de um ponto de ruptura a construção de um novo momento, de um novo ciclo, né? Mas sem perder o diálogo, sem perder toda a essência do que foi construído até ali. Visa também a flexibilidade nas soluções, né? Então, ao invés de ter um formato, uma determinação para todo tipo de situação naquele conjunto de características, permite que os acordos sejam personalizados, que atendam às necessidades específicas da família. Então, a mediação ela ajuda muito a partir do mediador entendendo as especificidades de como ele vai conduzindo e buscando uma solução aplicável àquela característica de relacionamento. E também reduz o trauma emocional, porque ele minimiza o impacto negativo do conflito dos membros da família. E por que isso, gente? Porque se a construção da decisão ela é feita entre as partes, e o mediador só é um facilitador do entendimento, ele conduz, né, nesse processo de acordo, esse processo, por mais doloroso que seja, ele vai permitir que, ao fim do dia, né, do acordo, aquele consenso minimize o impacto negativo, porque não foi uma solução imposta, não foi uma solução determinada, foi uma solução que foi encontrada entre as duas, três partes envolvidas. Okay? Mas também existe o que a gente chama de mediação escolar. Né? Não é incomum você ter no processo escolar a mediação, o conflito entre estudantes, muito comum, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, mais comum. Mas também existe, aliás, disputas entre educadores e instituição, ou seja, você tem entre os professores ideias formadas, diferentes, num campo intelectual de estudo, de posicionamento, de construção de paradigmas, vai permitir que seja um ambiente que haja muita diversidade de ideias. E muitas vezes é necessário que aquele coordenador tenha um processo de necessidade de mediar, assim como o professor e os profissionais de educação, junto aos alunos também, vão ter, às vezes, a necessidade de mediar, de exercer algum tipo de mediação. Além da mediação escolar, a gente também traz aqui a mediação comunitária, né? Então, não é infrequente você ter um vizinho, seja num condomínio, seja numa casa, talvez ou outra, existe a necessidade da solução de conflitos entre os moradores de uma determinada comunidade, né? Que é o grande desafio, que é viver num ambiente comum, com hábitos e necessidades diferentes, e conseguir ali respeitar o espaço do outro. Então, mediação na vizinhança muitas vezes é necessária. Então, olha como é que o conceito de mediação é amplo. Existem espaços públicos também, né? Então, é a mediação de disputas sobre áreas comuns, que uma vez
determinado público deveria ter um nível de utilização equilibrada e bem dividida, mas que não necessariamente é assim a depender do usuário. Então, é fundamental que haja bom senso das pessoas, é o que sempre se preza, mas às vezes, quando não há, existe a necessidade de um mediador, né, que consiga estabelecer regras e alinhamentos, acordos consensuados para aquela utilização daquele espaço. E também, muitas vezes, a necessidade de mediação dentro das associações. Então, são resoluções de conflitos em organizações comunitárias que, dentro da mesma perspectiva e necessidades parecidas, às vezes têm métodos e visões diferentes. E é fundamental que haja, então, uma percepção, uma intervenção de alguém que consiga, de maneira isenta e habilidosa, buscar um consenso, buscar encontrar, a partir das partes, uma solução, um acordo. Tem também, pessoal, a mediação trabalhista, onde há uma relação, né, de necessidade no devido processo legal entre o empregado e o empregador, então é muito comum que socorra, que é a resolução de conflitos entre funcionários e empresa supervisionada, né, pela justiça. Então, a mediação entre equipes, né, que é a mediação de disputas entre colegas de trabalho e dentro do mesmo objetivo, muitas vezes formas diferentes de ver, questões de divergências conceituais, de metodologia de trabalho. Então, há uma necessidade, muitas vezes, do líder atuar como mediador. É importante, inclusive, que ele entenda como fazê-lo. E também a gente tem as mediações realizadas pelos sindicatos, tanto pelos sindicatos dos empregados, sindicatos patronais, que buscam encontrar uma solução que atenda cada qual a parte interessada, e os sindicatos fazem esse papel no processo de mediação. A mediação ambiental, né, que está relacionada aos recursos naturais, né, ou seja, conflitos sobre o uso e preservação do meio ambiente, o licenciamento da mediação em processos de licenciamento ambiental, a compreensão, né, ali de acordos de, sobre danos ambientais e compensações, né? Então, é muito comum que haja várias entidades olhando sobre perspectivas diferentes sobre um determinado projeto, sobre uma determinada situação, onde entram em um acordo também, né, sobre sobre determinado ponto, sobre determinada necessidade, e ali se estabelece, então, inclusive, compensações, né, obviamente, por qualquer dano causado ou por qualquer questão que seja observada. Existe a mediação internacional, seja a diplomacia, que é a resolução de conflitos entre países, né? Então, um papel de um mediador que busque encontrar na condução entre os países uma solução, e o comércio também, muitas vezes em disputas comerciais internacionais, há necessidade da mediação dessas disputas comerciais, havendo o entendimento de como as partes cheguem em um acordo preservando o direito, preservando os interesses de todas as partes. A gente falou, destaca novamente aqui, sobre técnicas de mediação, ou seja, a escutativa, a compreensão
profunda das perspectivas das partes. Isso é fundamental para que o mediador seja capaz de buscar uma reformulação, que é o passo 2, reapresentando as questões de forma construtiva, de forma que quem falou, quem trouxe o ponto, tenha a clareza e a possibilidade de refletir sobre o que ele trouxe e, obviamente, está propenso a buscar uma solução conjunta. E o brainstorm, que é a geração de ideias inovadoras, criativas para a solução do conflito. É fundamental que haja preparação para a mediação, ou seja, a documentação, que é a reunião de informações relevantes para o caso, que haja uma reflexão sobre isso, que é a análise dos interesses e objetivos pessoais, e que a abertura esteja clara a disposição para ouvir e considerar diferentes perspectivas, ok? Então, reforçando a importância da opinião, da contribuição de cada um, preservando ali o interesse mútuo, o interesse conjunto. Depois da mediação, tem a etapa que a gente chama de pós-mediação, que é a formalização do acordo por escrito, né, dos termos que foram acordados, a implementação, que é o acompanhamento do cumprimento do acordo, e é importante numa etapa de avaliação, que é a análise do processo e resultados da mediação. O futuro da mediação. Como é que a gente vê? A gente vê que há bastante influência da tecnologia, que vai haver realmente um aumento do uso das ferramentas digitais no processo de mediação, isso quebrando geografias, aproximando, gerando agilidade. A gente vê a especialização dos mediadores, então, além dos conhecimentos de mediação, mediadores se especializando em áreas específicas, como a gente citou aqui, familiar, empresarial, entre outros, e a integração, né, que é a maior incorporação da mediação no sistema judicial, promovendo aí todos os benefícios que a gente viu hoje sobre o processo de mediação. E importante sempre a gente destacar qual é o impacto social da mediação, que é o acesso à justiça, ou seja, a ampliação das formas de resolução de conflitos, e uma cultura de paz, que é a promoção do diálogo e entendimento mútuo. Esse é o grande objetivo, né, e o impacto da mediação na sociedade. Então é isso, gente. Muito obrigado. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.